Não deixe ninguém com vida, não ofereça paz para com seus inimigos. E hoje nós chegamos no nosso 83º dia de plano de leitura. Eu quero falar um pouco sobre esse tema. E se você não faz parte desse plano, existe um link na descrição do vídeo que você vai ser meu convidado para participar desse tempo de leitura bíblica. Eu vou estar falando sobre ela e nós vamos andar juntos. A palavra de Deus é quem nos alimenta, é quem nos instrui e quem nos aconselha em vários momentos das nossas vidas. E eu quero agora orar com você para que nós tenhamos um tempo abençoado. Amém? Santo Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo por esse dia, te louvo por esse meu irmão, minha irmã que está aqui comigo. Eu peço, Pai, que a Tua presença seja sobre nós, que a Tua graça se renove em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós chegamos aqui, lemos vários livros, vários capítulos de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, você lê por ordem. E nós lemos aqui capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20, e depois finalizamos em 2 aos Coríntios, capítulo 13. E aqui o Moisés, ele se preocupa em colocar para o povo coisas novas. Moisés e Deus também, né? Deus estava instruindo novamente o povo. Mais uma vez eu falo, Deuteronômio é uma repetição da lei, uma repetição do que aquele povo antigo que morreu no deserto conhecia e não praticaram. Agora era um novo povo que ia entrar na terra prometida. Deus estava dando instruções para eles entrarem. Aqui eles falam de um ponto específico. Aqui eles vão falar sobre o rei. Quando vocês quiserem ter um rei, o rei vai funcionar desse jeito. Existirá princípios que regularão o controle desse rei. Eu ainda estarei aqui. Não existe a possibilidade de vocês elegerem um rei para me colocar de fora. O rei estará debaixo da minha autoridade. Ainda existirão sacerdotes, ainda existirá o ministério levítico, enfim. Mas existiam princípios aqui e eu quero pontuar aqui nesse tema que eu coloquei aqui no começo. Deus fala, quando vocês chegarem na porta de uma cidade, que vocês forem guerrear, ofereça paz para elas. Ponto. Deus estava falando de guerras que eles iriam travar, não a guerra de conquista que eles iriam ter agora. Existia uma guerra iminente que o povo de Israel iria ter. Existia uma guerra em que eles precisavam entrar ali, expulsar os povos dali e tomar posse da terra que Deus deu para eles. Não existe opção deles não tomarem. Eles tinham que tomar. Era a ordem de Deus. Não fazer aquilo era conta e risco de quem não fizer. Deus deu uma ordem, aquela terra é de vocês, eu escolhi para vocês e eu quero que vocês morem lá, e para vocês entrarem lá, vocês vão precisar fazer isso, isso e isso. E o que eles iam fazer nessa outro tipo de guerra, a guerra de conquista, é não ter pena de ninguém, exterminar todos, porque o pecado daquele povo chegou até Deus. Aquele povo deturpou a terra, aquele povo, ele maculou a terra que Deus, a terra clamava contra aquele povo. E o povo de Israel era o próprio juízo de Deus, e no juízo de Deus eles tinham que executar completamente. Eles não podiam ter misericórdia daquele povo. Eles não podiam deixar ninguém vivo, nem animal, nem criança, e isso soa um pouco triste para o tempo de agora, mas lembra que era um juízo de Deus. Não era algo que cabia ao povo julgar. Eles tinham chegado a um limite, e quando Deus, toda vez que Deus dá uma ordem dessa, e a pessoa desobedece e o povo de Deus desobedeceu, o problema não ia acontecer ali naquela hora. Às vezes eles perdoavam, tinham misericórdia das crianças, das mulheres, das riquezas, e aquilo, depois do tempo, quando o tempo passa, acaba se tornando destruição para aquele povo. Aquilo desviava o povo do caminho de Deus. E existe um contraponto que nós temos que fazer com isso aqui no tempo de agora. Eu comecei falando para nós não termos misericórdia dos inimigos, para nós destruirmos os inimigos completamente. E hoje nós temos um inimigo desse jeito. As pessoas gostam de guerrear contra pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos machucam, pessoas que estão vivendo de uma forma contrária ao que nós gostamos. Então muitos vão vão dedicar a sua vida a destruir esses inimigos nessa terra, e não é esse o chamado que Deus tem para nós. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades que militam na região celestial. Sim, a luta é contra as forças espirituais. Só que essas forças espirituais, nós não lutamos diretamente com elas. Muitas pessoas acham que querem travar uma guerra espiritual contra Satanás e as
forças das trevas de forma veemente. Eu chegar lá e tratar com esses seres celestiais, né? Seres espirituais. E não é esse o chamado de nós. Quem faz essa guerra para nós é Deus. Quem faz essa guerra para nós é o Espírito Santo de Deus. Agora existe uma guerra que nós travamos hoje aqui, que dá força para todo o projeto das trevas, que é a guerra contra o pecado. Nós não podemos deixar, assim como esse povo não deveria deixar ninguém sobreviver, ninguém vivo naquela terra, não podia ter misericórdia, tratado de paz contra esses inimigos. Nós não podemos ter paz com o nosso pecado. Nós não podemos tratar o nosso pecado como algo, depois eu mexo com ele. Nós temos que exterminar toda a fonte do pecado, toda a raiz do pecado, tudo aquilo que te leva a pecar. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos andar com Deus, nós não conseguimos viver uma fé constante em Deus. Vivemos basicamente um conjunto de regras, uma prática religiosa, mas não uma experiência real com Deus, não um coração aquecido e pulsante na direção de Deus. Isso acontece porque nós fazemos paz com os nossos pecados, paz com os desejos da nossa carne, e nós não podemos fazer isso. A nossa vida espiritual tem que ser pautada em buscar a Deus em todo o tempo, e esse Deus, ele vai nos identificar aquilo que é carnalidade. O Espírito Santo vai mostrar aquilo que há dentro de nós que precisa ser mudado, e nisso nós não podemos fazer paz. Nisso nós temos que guerrear e exterminar toda a raiz desse pecado. Amém? Eu queria deixar esse é o nosso vídeo. Espero que ele tenha sido de bênção para você. Não faça paz com o seu pecado. Continue firme no caminho do Senhor, e Ele vai te dar vitória. É Ele que a nossa herança está nele. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e tamo junto.